pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos com mais um capítulo do nosso livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Esse é o capítulo 4 e se chama A Reunião Pública. Então a Sueli Caldas vai trazer para nós a importância do Centro Espírita. Então, como nos capítulos anteriores nós vimos, a importância do trabalho da psicosfera, da importância do trabalho dos dirigentes, da escolha do dirigente e de toda a harmonia que deve ser realizada no centro. Então, nesse trabalho vai falar da reunião pública propriamente dita. E é interessante porque a gente não se dá conta de como a espiritualidade amiga nos auxilia. Então, ela vai falar de como o centro é protegido dos irmãozinhos espirituais. Então, quando a pessoa adentra a casa espírita, ela vai receber a palestra, ela vai receber os passes. Então, que alguns espíritos que acompanham essas pessoas, muitas vezes em processo de obsessão, eles ficarão do lado de fora do centro. Eles não entrarão com a pessoa na casa, porque essa casa espírita, ela tem uma proteção espiritual. Então, eles ficam do lado de fora e aqueles que têm permissão de entrar, e eles têm permissão de entrar juntamente com essa pessoa, estou dizendo espíritos desencarnados. A gente está falando da proteção da casa, dos benfeitores espirituais a nível espiritual. Então, esses espíritos ficam do lado de fora, porque os protetores da casa não permitem que ele adentre a reunião, e eles ficam do lado de fora e a pessoa entra. Então ela vai receber o auxílio. Os espíritos que vão entrar com essa pessoa serão esses espíritos que têm condições já de receber a palavra, de serem encaminhados, mas aqueles que estão muito arraigados na maldade, no desejo de vingança, eles ficam do lado de fora. Mas a espiritualidade amiga utiliza de mecanismos magnéticos a fim de que o som da palestra chegue aos ouvidos desses espíritos que estarão então do lado de fora, que não puderam entrar na palestra que está sendo realizada. Então, nesse atendimento, e ela vai falar da importância desse atendimento, porque a maioria das pessoas está no monodeísmo. O que é o monodeísmo? Numa ideia fixa, muitas vezes numa atitude de depressão, em processos de orgulho, de vaidade, em situações até de desejo de suicídio. Então, essas monoideias, que são quando a pessoa começa a ficar numa ideia única, ideia fixa naquela situação, e entra em processos obsessivos por conta dessa situação. Então, ela nos conta da importância dos trabalhos da reunião pública. E aí a gente vai entender porque nos primeiros capítulos ela falou da importância da escolha do presidente da casa, de que existe uma programação espiritual, da importância de cada um de nós contribuirmos para essa psicosfera da casa espírita. Então, tudo isso contribui para que o trabalho ocorra da melhor forma possível. E quem essas pessoas que vão à reunião pública? A Sueli nos fala que na maioria das pessoas, são todas pessoas que têm um único objetivo em comum: a esperança. Porque a casa espírita, ela oferece a esperança de uma melhoria, a esperança de algo que vai se transformar, que vai melhorar, seja uma doença, seja uma dor, seja qualquer tipo de perda de entes queridos, desejo de suicídio. Enfim, a casa espírita é esse consolo para essas pessoas que frequentam a reunião pública. E então ela diz que, inclusive, o fato de esses espíritos que não têm ainda condições de receber esses ensinamentos ficarem do lado de fora da casa, né, por conta dessa proteção magnética que a casa espírita deve oferecer, porque se eles adentrassem, eles poderiam perturbar os médiuns que estão lá nos trabalhos públicos. E ela traz para nós uma lição muito bacana, e ela diz que, e aí os espíritos arquitetos, e essa denominação a gente vê na obra de André Luiz, que são os espíritos que utilizam dos recursos das pessoas, não só das pessoas componentes do trabalho público, mas das outras pessoas que frequentam a casa. Então,
cada um na sua oração, na sua amorosidade, naqueles pensamentos nobres, essas energias são utilizadas para construir na mente dessas pessoas que estão nesse trabalho público condições para receber aqueles ensinamentos da melhor forma possível e modificarem os seus pensamentos, começarem a adentrar nessa psicosfera, como a gente viu no outro livro, de elevação, de despertar de consciência. É esse que é o objetivo da casa espírita. E aí a Sueli fala da importância dessas vibrações, né? E ela traz para nós uma situação bem interessante que aconteceu com o médium José Pititinga, que é um renomado médium que viveu na Bahia. Ele nasceu em dezembro de 1866 e morreu em 1939. José Pititinga foi um médium bem conhecido na Bahia, um jornalista que muito contribuiu. Então, nesse livro ela conta que o José Pititinga ele estava dando uma palestra. E, de repente, uma dessas pessoas que estava lá no público, meio desorientado, perturbado, ele dá passagem, sem se dar conta, né? Um espírito que entrou, se aproveitou daquela situação ali, da pessoa que tinha a mediunidade, e ele começa a enfrentar o palestrante. Hipócrita, quem és a pregar imperfeito como tu? Como te atreves a falar da verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultas dos que te escutam? Dizes? E aí começou, imagine a situação, o palestrante está lá fazendo a sua preleção, a sua palestra, e alguém começa a enfrentá-lo. Uma situação muito terrível. E aí, o que aquele palestrante fez? Ele respondeu: tens razão e eu reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Mas o homem não o deixou terminar. Não te evadas, covarde. Refiro-me às condições morais que se devem ter, revestir aqueles que chamas de verdade. E começou a enfrentar o palestrante. E foi muito sereno, né? O Pititinga respondeu a ele. Imagine todas as pessoas estarrecidas na plateia, olhando como é que aquilo ia terminar. E ele fala: digo da intensa luta que travo a alma para servir melhor ao Senhor, tentando aprimorar a cada dia intimamente, lapidando a minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta muito, batalha ferrenha para combater os velhos padrões de ociosidade. E aí ele vai: prefiro a condição de enfermo, ajudando doentes, a ser ocioso, buscando a saúde para poder ajudar com eficiência. Enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos, que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidade socorrendo misérias maiores. E ele foi falando para aquele espírito. E então, de repente, esse espírito sai, né? Ele deixa o médium, então, e aí ele termina com as palavras: perdoa-me tu. A tua humildade venceu-me a braveza, velhinho bom. Deus meu, o ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho. Ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou, tudo mentira, a que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom. E aí ele termina, né? E ele fala: era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudessem transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. Porque depois daquela conversa eles oraram, todo mundo ficou emocionado com as palavras do Zé Pititinga e todos ficaram emocionados, e então ele conseguiu, né, envolver esse espírito e ele então libertar o médium. Então vocês vejam que a Sueli vai nos colocando as razões dessa grande responsabilidade que temos todos nós ao frequentar a nossa casa espírita. Boa noite e até a próxima lição.